Como nós devemos orar numa situação de crise, numa situação de urgência? Aconteceu alguma coisa e nós precisamos orar e não temos tempo de orar. Aconteceu alguma coisa séria, alguma coisa grave e nós não temos como fazer aquilo que Jesus fez, subir ao monte e passar uma noite inteira orando e ficar esperando a resposta de Deus. É isso que nós vamos ver hoje no livro de Neemias, capítulo 2, versos 4 e 5. Versos 4, 5 e 6. Eu fiz o meu devocional especificamente nos versos 4 e 5 e eu quero compartilhar contigo agora e nós vamos entender como nós podemos orar no momento de crise extrema, no momento de urgência extrema em que nós não temos tempo de orar. Fica comigo até o final desse vídeo, que é isso que nós vamos aprender hoje e é sobre isso que nós vamos orar ao fim do vídeo. E eu ontem estava olhando e nós já éramos 30 inscritos no canal. Nós começamos esse canal do zero, já somos 30 pessoas. Então eu quero fazer um novo compromisso contigo aqui. Se você está acompanhando esses vídeos, você sabe que esses devocionais são um compromisso meu com você, para que eu possa, ao mesmo tempo, te abençoar e, ao mesmo tempo, para que eu possa me aproximar cada vez mais de Deus. Então o meu compromisso é o seguinte, quando nós chegarmos em 50 inscritos, eu vou separar um dia e nós vamos fazer um devocional juntos, ao vivo. Nós vamos abrir uma sala do Zoom ou do Google Meet e ali nós vamos, quem quiser estar ali comigo, nós vamos fazer um devocional ao vivo. Vamos separar um tempo ali de 30 minutos, nós vamos ler um texto, vamos fazer um devocional juntos, vamos orar juntos. Vai ser uma única vez quando nós alcançarmos 50 inscritos. Então não perde tempo, já começa a divulgar o canal aí para os teus amigos, para os teus irmãos da igreja, para que a gente possa, daqui a algum tempo, ter esse tempo juntos, mesmo que online, mas juntos. Beleza? Vamos lá então. Eu vou ler aqui o capítulo 2, do verso 1 até o 6, para a gente entender um pouquinho o contexto. Estou lendo na NVI. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Só uma curiosidade, esse prazo ele foi entre 10 e 12 anos. Foi um prazo bem grande. Não foi como hoje eu pedi uma dispensa para o meu patrão e dizer assim, eu preciso, deu uma ventania na casa da minha mãe e sumiu o telhado lá, eu preciso ir lá reconstruir o telhado da minha mãe. Eu preciso de uma semana de folga. Não, foram 10 a 12 anos, mais ou menos isso. Mas enfim, vamos lá. A oração que Neemias fez aqui, a gente não sabe qual foi. No verso 4, ele relata o seguinte, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Eu imagino que Neemias, ele deu aquela respirada fundo e falou. E aqui, quando ele deu essa respirada, ele narra para nós o seguinte, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Gente, vamos fazer algumas perguntinhas para o texto aqui. Em primeiro lugar, por que Neemias estava com muito medo? Não, vamos começar antes. Quem era Neemias? Aqui ele fala que ele era o copeiro do rei. Só que ele não era um funcionário, ele era alguém que tinha sido exilado e ele tinha ido lá para a cidade do rei Artaxerxes como um escravo. Então, ele servia ao rei, ele estava lá junto com a nata, provavelmente ele tinha grandes privilégios, mas ele era um escravo e ele era o copeiro do rei. Naquela época, o copeiro do rei, ele tinha não só a obrigação, a incumbência de servir o vinho ao rei, as bebidas que o rei ia consumir, como ele era o cara que provava na frente do rei aquela bebida para ver se ela não tinha veneno. Porque os reis
o rei poderia ser envenenado, morrer, para que alguém tomasse o seu trono. E Neemias era o cara que provava a bebida do rei, para que o rei olhasse e disse, ele provou, é sinal que não tem veneno, porque foi ele que preparou essa bebida. Então, ao mesmo tempo que Neemias ele corria o risco diante do rei, o rei sabia que era ele que preparava a bebida. Então, ele era de confiança do rei. Então, se ele provava a bebida sem medo, estava tudo bem, o rei poderia beber. É muito importante a gente tentar entender esse contexto histórico e político, para a gente saber quem era Neemias e por que ele estava com muito medo. Porque veja bem, em primeiro lugar, eu quero que você se coloque no lugar do rei Artaxerxes. Você gosta de estar com alguém emburrado na sua frente? Você gosta de estar num ambiente onde tem uma pessoa emburrada? Às vezes acontece alguma coisa na família, às vezes uma crise financeira, enfim, qualquer coisa. E aí você senta para almoçar com o seu cônjuge e ele ou ela está lá de beiço, está emburrado, está respirando fundo, não está falando. Não fica uma situação desconfortável na mesa? E nós estamos falando aqui da pessoa que você ama. Se você for casado, casada, nós estamos falando do seu cônjuge, a pessoa que você escolheu para viver o resto da vida. Então não é uma pessoa qualquer. Mas quando essa pessoa está emburrada, está de beiço, fica desconfortável, o ambiente fica ruim. Agora se coloque no lugar do rei. Será que o rei, ele queria... Quando é que o rei bebia? Normalmente ele bebia quando ele estava sendo entretido, quando tinha, algum teatro, alguma música, alguma coisa. Será que o rei gostaria de ser servido por alguém beiçudo, por alguém triste? Né? Então, quando ele nota isso na expressão de Neemias e ele fala, Neemias sente muito medo. Por quê? Porque o rei simplesmente poderia dizer, já que ele está triste, ele não está com vontade de viver, manda matar. Mata aí, corta a cabeça, enterra lá fora e arruma o copeiro para mim. É óbvio que o rei tinha substitutos para Neemias que estavam à altura dele, porque aqui diz que imediatamente o rei concordou que ele fosse. Então, quem era Neemias? Neemias era um servo, um escravo do rei. Provavelmente um escravo com muitas regalias, um escravo com uma vida muito boa, mas ainda assim ele era um escravo, ele era propriedade. Quando ele diz assim, se for do agrado do rei e se o seu servo, ou seja, servo é propriedade, é escravo. Então Neemias era o escravo do rei, ele era a propriedade do rei e ele podia ser morto por estar servindo o rei, manifestando a sua tristeza. Por isso ele teve muito medo. Só que ele teve medo, mas ele falou para o rei. Ele disse, como eu posso estar alegre se eu recebi a notícia que a cidade dos meus pais, onde os meus antepassados estão sepultados, a cidade está toda destruída, os portões da cidade foram queimados pelo fogo. Como que eu vou estar alegre com um negócio desse, rei? Olha a ousadia que esse homem teve para falar com o rei. Agora, onde está calçada essa ousadia? Eu acredito que em algum momento nós vamos ter que fazer um estudo um pouco maior sobre Neemias 1 e 2 para a gente entender realmente como Neemias chegou nesse ponto. E aí ele faz essa pergunta audaciosa para o rei, uma pergunta retórica, né? Senhor, se tu estivesse na minha posição, sabendo que a tua cidade foi destruída, que o lugar onde os teus antepassados está virado em mato, que os portões que protegem a cidade foram queimados pelo fogo e a cidade está aberta constantemente e as feras, os animais entram e saem, os ladrões entram e saem a hora que querem, qualquer um entra e sai, a cidade não tem mais segurança, a cidade não tem mais beleza. Como é que tu te sentiria no meu lugar, rei? Será que tu também não estaria triste? Foi mais ou menos essa pergunta que Neemias fez. Um escravo fazendo uma pergunta audaciosa dessas para um rei. O que isso tem a ver com oração? Nós já vamos entender. E aí, quando ele fala isso, o rei diz assim, o que tu gostaria de pedir? Olha, Deus agindo, né, a partir da oração que Neemias fez no capítulo 1. E aqui já fica o convite, leia, releia, preleia, pentaleia, hexaleia, leia diversas vezes o capítulo 1 de Neemias, que você vai receber de Deus, da parte de Deus, um ensinamento muito profundo sobre esse tema que nós estamos fazendo no nosso devocional, que é a oração. Você vai aprender muito, né? E em algum momento, se Deus quiser, eu vou fazer um estudo de Neemias com vocês. E aí, quando o rei pergunta, ele diz assim, então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. E aí ele faz um pedido
ao rei. Se for do agrado do rei, eu já li, né? No verso 6, o rei diz assim: quanto tempo levará a viagem? Ou seja, na hora o rei concordou. É ou não é Deus agindo na vida de Neemias? Você quer Deus agindo na sua vida dessa forma? Você tem que aprender a fazer essa oração de Neemias. A oração da urgência, a oração do silêncio, a oração do suspiro. Deixa eu te contar uma experiência pessoal. O ano era provavelmente 2007, 2008, e na igreja que eu trabalhava, veio um pastor americano chamado Steve. Ele era um cara de 2 metros de altura, um cara mundialmente conhecido pelo trabalho que ele faz, e um cara muito piedoso, um cara muito temente a Deus. E naquele dia ele falou sobre, ele pregou sobre Corintos, 1 Coríntios, e ele falou sobre liderança, falou sobre várias coisas, né? E eu tinha um problema. Na época eu e minha esposa trabalhávamos com casais e nós estávamos vendo vários casais chegar na igreja no culto de domingo, sair e ninguém conseguia abordar aqueles casais. Nós, enquanto líderes, não conseguíamos porque terminava o culto, os nossos liderados vinham para a nossa volta e tal, e meio que nos barravam. E outros casais não tinham esse ímpeto, né, de ir até um casal novo, uma família nova, e às vezes essas pessoas iam 1, 2 vezes no culto do domingo e sumiam. E eu fiz uma pergunta para o pastor Steve, o que fazer? E aquele homem fez a oração de Neemias. Eu lembro que quando eu terminei de fazer a minha pergunta para ele, no inglês meio enrolado, ele fechou os olhos, ele respirou e disse, well, e começou a me dar a resposta. E me deu uma orientação de muita sabedoria. Então, isso é possível nos dias de hoje. Se você quer aprender isso, você precisa fazer algumas perguntas para esse texto, só que não tem como fazer para um texto tão curto. Você vai precisar ler o capítulo 1 inteiro de Neemias. E aqui eu faço a seguinte pergunta: quem era Neemias? E para isso eu preciso olhar um pouco para o livro como um todo, eu preciso conhecer toda a história de Neemias, ver tudo que ele fez, mas no capítulo 1 aqui me fala muito sobre o Neemias, homem de oração. Esse capítulo 1 deu a base para que Neemias pudesse simplesmente respirar e fazer o pedido para o rei. E o rei atendeu o pedido dele. Então vamos lá. Quem era Neemias? Eu anotei aqui. Um homem prático que fazia as coisas de forma planejada e pensava em todos os detalhes. Provavelmente hoje seria um grande empreendedor. Porém, Neemias era temente a Deus, muito temente a Deus e dependente de Deus, plenamente dependente de Deus. Você vai ver ao longo do livro, no meio das narrativas de Neemias, frases como: Senhor, atenta para o teu servo. Senhor, guarda o teu servo. Então, Neemias era um homem temente a Deus, profundamente temente a Deus e profundamente dependente de Deus. Quais as características de Neemias? Ele era um homem patriota. No capítulo 1 aqui, vem um pessoal de Judá, né? Para aí, cadê? Ó, ele estava na cidadela de Suzã. Isso. Veio um pessoal de Judá, e quando esse pessoal chegou em Suzã, que era onde Neemias servia o rei, ele perguntou como é que tá Judá e tal, aquela coisa toda. E aí eles deram a notícia para ele que a cidade estava destruída e tal, e tal, e tal, e tal. No verso 4 diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, em primeiro lugar, Neemias era um cara patriota. E aí nós olhamos para o nosso país hoje, olhamos para a miséria que o nosso país está vivendo, uma miséria moral, uma miséria por causa da corrupção, uma miséria generalizada, não é só a fome, mas nós vemos tanta coisa acontecendo no nosso país. E quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas dizem assim: é Brasil sendo Brasil. Primeira coisa que eu vejo aqui no exemplo de Neemias: nós, enquanto pessoas que dizemos que tememos a Deus, precisamos amar a nossa nação.
Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando aqui de mandamento bíblico. Paulo fala que nós devemos orar pelos reis e orar por todos aqueles que exercem autoridade. É uma obrigação nossa. Então nós devemos amar a nossa nação. Quando nós olhamos esse caos todo, em vez de murmurar, em vez de a gente ficar admitindo que isso é Brasil e ponto final, nós precisamos fazer o que Neemias fez. Lamentar pelo nosso país, jejuar pelo nosso país e orar ao Deus dos céus pelo nosso país, pela nossa nação. Isso é papel meu e teu, se nós temos Jesus na nossa vida. Dependente de Deus, já falei sobre isso, um homem de oração, aqui no verso 6 diz assim, ó, que os teus ouvidos estejam atentos, aqui é capítulo 1, tá? Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Então, Neemias era um homem de oração, ele orava constantemente e aquela causa entrou no coração dele. Quando ele soube que estava tudo destruído lá, aquela causa, ela entrou no coração dele e ele passou a orar. Ele era profundo conhecedor das Escrituras, você vai ver isso ao longo da oração que Neemias faz no capítulo 1, você vai ver que ele conhecia a história de Israel, ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos, então ele era um profundo conhecedor da Bíblia. Então nós precisamos conhecer esse livro muito bem, precisamos conhecer. Você já percebeu que eu não gravo referência? Às vezes eu lembro que está escrito tal coisa e eu não sei nem onde está, mas eu sei que está escrito, eu já li várias vezes, e isso é o suficiente para que a minha fé e a tua fé sejam alimentadas. Beleza? Então, conhecedor das promessas de Deus, né? Também Neemias era conhecedor das promessas, isso também é muito importante. Eu e você precisamos conhecer as promessas de Deus. Não estou falando da caixinha de promessa, eu estou falando das promessas que Deus fez para nós como povo e das promessas de eternidade que Deus fez para nós. Precisamos conhecer essas promessas porque é firme nessas promessas, como diz a música, né? Que nós vamos permanecer com as nossas disciplinas espirituais, fazendo devocionais, fazendo leituras e avançando em direção à comunhão com Deus. E para terminar, a aplicação não podia ser outra. Eu e você precisamos cultivar uma vida de oração e de jejum. Eu confesso que o meu próximo passo é estabelecer uma rotina de jejum também. Hoje, se eu for fazer um jejum, vai ser muito mais para passar fome do que mesmo para mortificar a minha carne. Então, com esses devocionais, com essas leituras da palavra, compartilhando isso contigo aqui, eu estou me preparando para daqui a algum tempo começar a fazer uma série, provavelmente sobre jejum, e aí vou entrar de cabeça também no jejum. E já tive momentos da minha vida em que jejuei bastante, e o poder do jejum, não para que Deus atenda os meus pedidos, mas para que eu entenda como eu preciso de Deus e como eu posso depender de Deus e ser conduzido e ser abençoado por Deus, é um poder muito grande. O jejum é uma disciplina espiritual poderosa. Mas vamos lá, eu quero orar contigo, quero pedir a Deus que Ele nos transforme dia após dia em homens e mulheres de oração. E ao final, eu quero te pedir novamente para você curtir esse vídeo, compartilhar. Coloca nos comentários como tem sido a tua experiência. Coloca nos comentários ali, Rogério, a minha experiência com os devocionais tem sido assim, assim. Rogério, eu estou em dificuldade, eu tenho feito devocional, mas não tenho ouvido a voz de Deus. Coloca, compartilha a sua experiência para que a gente possa orar pela sua experiência e para que essa sua experiência possa incentivar outros. Mas, Rogério, a minha experiência é fraca, eu não tenho alcançado os meus objetivos em oração, eu não tenho nem conseguido orar direito. Coloca essa experiência, porque isso vai mostrar para pessoas que estão na mesma situação que tu, que elas não estão sozinhas. E que essa comunidade que nós estamos criando, uma comunidade de devocional, uma comunidade de oração, ela vai poder ajudar para que essas pessoas, inclusive você, cresça em estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Amém? Fecha teus olhos. Pai eterno, em nome de Jesus eu te agradeço por mais esse devocional concluído. Te agradeço porque mais uma vez essa pessoa ela veio até o final aqui
para participar desse momento de oração. E eu quero te pedir, Senhor, que tu nos transforme dia após dia em pequenos Neemias, que tu nos transforme dia após dia em pessoas patriotas que amam o Brasil e que clamam pelo Brasil e que não ficam murmurando, Senhor, pelo país que tu nos deste para morar. Senhor, eu te peço que tu nos transforme em grandes conhecedores da tua palavra, da Bíblia, Senhor, e que tu nos transforme em pessoas que dependem plenamente de ti a cada dia para toda e qualquer decisão. Senhor, eu oro pela saúde de quem está me assistindo agora. Eu peço, Senhor, que tu dê direção, que tu traga cura, que tu traga melhora, Senhor. Abençoa a saúde de quem está me ouvindo ou me assistindo nesse momento. Mostra o teu poder curador, Senhor, o teu poder que cura, que sara, que renova, Senhor. E Deus, para concluir, Senhor, eu quero te pedir que tu abençoe, Deus, esse trabalho. Tudo isso, Pai, para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que eu te peço e que eu te agradeço. Amém? Muito obrigado por ter ficado até o final. Curte, compartilha. Lembra, quando nós chegarmos em 500, nós vamos abrir uma sala e nós vamos participar juntos, nós vamos fazer juntos um devocional. Então, te convido para convidar mais pessoas para seguir o canal, para se inscrever no canal, para assinalar as notificações, para saber todo dia quando entrar um vídeo novo no canal. Beleza? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.